entrando em live hoje com Michelle Silveira. Hoje a gente vai aprender como se vestir, design de moda, combinar cores. Estejam preparadas. Aprendizado grande, hein? Né, Michelle? Isso aí, bora papiar hoje. Vamos papiar. Vou fazer um papo louco, muito louco. Vou descobrir que eu tô toda errada. Tá nada. Loucuragem, gente. Minhas filhas dizem que eu me visto assim, meu Deus, tu não tem noção das combinações. Não sabe nem combinar cor. Eu digo, É que filho geralmente tem gosto diferente de mãe, né? com certeza. Então, parte daí. Não, eu até prefiro que elas tenham um gosto diferente do meu, porque quando elas têm o gosto igual, minha roupa só... É verdade. Vira um armário comunitário, né? Hoje uma desceu assim com um short que eu olhei assim, agora eu entendi porque esse short tava sumido. Sumiu. Ah, tava com ela. Nunca mais usei ele na academia. Ele sumiu, desapareceu. Tem um pouquinho mais pra trás. Daí, isso é mais velha, tá? Daí ela pegou e disse assim, ó. Aí eu roubei esse short do quarto da Rafaela, quer dizer que a outra tinha Já roubado te e a outra roubou da outra, entendeu? Entendi. Ladrão que rouba ladrão. Isso aí. Cedo de perdão. Isso aí, nesse nível. A minha irmã era assim. A gente ia comprar alguma roupa, ela não gostava. Mas se eu comprava, daí ela passava a gostar. Uma coisa que era minha, ela automaticamente gostava. Então hoje é Entendi. assim, volta e meia ela diz, tu tem que comprar pra eu gostar. Aí passa a ser bonito, entendeu? Que bom. Mana, tu tá danada, mana. Muito bom. Loucuragem, pessoal. Estamos entrando. Vamos lá. Bora. Respirou, preparou, foi. Começa agora na Gramada FM. Mulheres em Prosa. Com Fefex Funari. Bem louco. A Fefex dançando aqui. Boa tarde, ouvintes. Eu sou Fefex Funari, programa Mulheres em Prosa aqui na Gramada FM. E hoje a entrevista é com ela, Michelle Silveira, estilista e consultora de imagem. Boa tarde, Michelle. Oi, Fefex. Oi, pessoal. Tudo bem? Hoje é um dia especial, tá, gente? A gente vai aprender como que a gente deve fazer para passar uma imagem especial. O que a gente não deve fazer, principalmente, né? Também é importante saber, né? Como que você entrou nessa área, Michelle? Gostou desde novinha? Como é que se direcionou para isso, para mudar a vida de pessoas, né? Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É bem especial estar aqui com vocês. Estou um pouquinho nervosa, mas estou bem feliz ao mesmo tempo. Bom, hoje, vendo em retrospectiva, eu vejo que eu sempre gostei disso. Assim, eu me lembro novinha, indo nas lojas com a minha mãe, escolhendo o que vestir, dando pitaco sobre o que ela usar, montando look, combinação. Então eu vejo que eu sempre gostei disso, mesmo que por muito tempo eu não entendia o que eu estava fazendo. E depois acabei trabalhando na empresa dos meus pais, acabei formando uma empresa com os meus irmãos, numa outra área completamente diferente. E só aos 23 anos que eu decidi trabalhar com moda, que foi quando eu decidi ter minha própria loja de roupa. E é ali que eu vi que eu realmente podia transformar o dia das pessoas através da imagem, através das roupas. Eu tinha 23 anos, esse ano completo 10 anos, que eu comecei Bem novinha, começou um bebê, né? Novinha, né? Comecei essa jornada com 23 anos na moda. E aí, na época, eu vendia peças e confeccionava. E ali eu entendi que a pessoa se sentia diferente quando vestia determinado tipo de peça, determinada roupa. E no início era isso que eu queria, essa sensação de se sentir bem, confiante. Era essa a sensação que eu buscava com as pessoas. Com o passar dos anos, conforme eu fui estudando então sobre moda, fui entendendo sobre imagem, entendendo sobre confecção das peças, eu fui entendendo que era muito além disso, que tinha um porquê que a pessoa se sentia daquela forma, com determinadas roupas, determinadas modelagens, e eu quis aprofundar. Foi então que eu fui estudar sobre consultoria de imagem para entender o porquê de cada coisa, entender a escolha lógica por trás.
E aí eu me apaixonei nesse mundo porque eu vi que realmente a roupa, a imagem, ela tem o poder de transformar o dia das pessoas. Então foi nessa jornada, eu digo que começou ali aos 23 anos e acabei me apaixonando e desde 2023 que eu mudei minha forma de trabalho e trabalho especificamente com isso, com consultoria e estratégia de imagem. Que show. Pra quem não sabe, o que é a estratégia de imagem? O que seria a estratégia de imagem? Na verdade, eu gosto de dizer que a estratégia de imagem, ela é uma escolha intencional. Todo dia de manhã a gente escolhe o que vestir, a gente vai no armário e veste uma roupa. Com a consultoria e estratégia de imagem, a gente passa a fazer essas escolhas de forma intencional. O que isso significa? Significa que a gente vai ter controle da imagem que a gente quer passar para quem nos vê. Então, a gente é julgado, seja de forma positiva ou negativa, a todo momento. Tem até pesquisas que mostram que o nosso cérebro leva 3 segundos para interpretar aquilo que vê. Então, quando eu te encontro pela primeira vez, nos primeiros 3 segundos tu faz uma leitura de mim. Então, em 3 segundos não tem tempo de eu me apresentar, de eu te dizer que eu sou querida, que eu sou engraçada ou qualquer coisa assim. Então, como que tu vai ter a resposta de se eu sou uma pessoa gente boa ou se é uma situação de perigo? É através da imagem. E aí é por isso que a gente trabalha com a imagem intencional, porque aí a gente molda aquela sensação que tu quer que a pessoa tenha ao te ver pela primeira vez e em todos os encontros. Então a ideia é trazer justamente essa estratégia para os encontros, trazer essa intencionalidade. Olha, isso é uma arma. A ideia é justamente essa, a gente ter o controle, principalmente no mundo dos negócios, né? Quando a gente fala hoje em dia de empreendedorismo, de posicionamento nas redes sociais. Então, hoje em dia, a gente está cada vez mais nesse mundo de posicionamento de imagem, né? Tem alguma diferença, porque tem pessoas que vão chegar e vão dizer assim, mas eu me visto bem, né? Eu me visto bem, tá, mas é a mesma coisa que se posicionar bem? Não porque o se vestir bem, ele não é necessariamente intencional. Ele pode ser uma roupa alinhada, harmônica, uma roupa que caia bem pro teu biotipo corporal, né, que favoreça o teu corpo, mas não necessariamente é uma roupa estratégica ou intencional que vai comunicar aquilo que tu deseja. Vou te dar um exemplo. Digamos que tu é uma mulher forte, poderosa, imponente, mas daqui a pouco tu te veste com roupas todas delicadas, femininas, cores suaves. Então não significa necessariamente que tu vai estar mal vestida, mas pode ser que não transmita a tua personalidade ou aquilo que tu quer transmitir. Então não Isso necessariamente. mexe bem com o psicológico, né? Sim. O que requer? Requer todo um estudo de psicologia, do que exatamente de PNL, alguma coisa desse tipo para poder fazer essa análise? Sim, são várias técnicas É o juntas. que seria só para, né, curiosidade. O que É, seria? É um questionário que se faz? Além disso, uma visão do guarda-roupa da pessoa? O que seria essa montagem? na verdade, ele é um processo mais profundo, tá? Quando a gente vai trabalhar com a estratégia da pessoa, estratégia de imagem, a gente primeiro tem que entender gosto pessoal. Então, a gente faz análises, né? Diagnóstico de estilo, de posicionamento, para entender a essência da pessoa, como que ela se sente bem, como que ela se identifica. E depois a gente vai entender, então, o mundo que ela está inserida, eu brinco, né? Pra gente entender o dia a dia do trabalho, a rotina, com quem ela convive, como que ela tem que se portar, o que ela tem que transmitir, para que então a gente faça essa análise de como comunicar aquela mensagem. Porque não é uma resposta padrão também, né? Cada pessoa vai ter a sua estratégia personalizada, de acordo com o seu momento, a sua vida, o seu trabalho. Então a gente une várias técnicas, tem PNL, tem coaching, tem psicologia, tem neurociência, tem várias técnicas diferentes. Gente, mas deve ser... Mas esse tipo de técnica e questionário, não sei, direciona realmente pra exatamente como a pessoa é? Sim. O tipo, tem que descobrir alguma coisa tipo enneagrama, alguma coisa desse A tipo gente também? primeiro faz análise para entender gosto pessoal, tá? Principalmente gosto de estilo, tá? Pra gente entender o que é o estilo. Estilo é a tradução da personalidade da pessoa, tá? Então, hoje tem mais de 10 estilos diferentes, tá? A gente tem a junção de 3 estilos diferentes que formam o nosso estilo pessoal. Por isso, Nossa, fiquei curiosa pra saber que estilo seria o meu, né? Por isso que cada pessoa tem a sua maneira de se expressar. Porque é a mistura de 3 estilos diferentes com características do que é importante pra ti, que não vai ser importante pra outra pessoa. Então isso é muito único. Então a gente parte daí para entender a tua essência.
Eu digo que é o estilo de essência, pra gente entender realmente a tua personalidade. O que é importante pra ti, como que tu enxerga o mundo. Essa é a base. Porque se a gente monta uma estratégia sem levar em consideração um estilo, é como se eu estivesse criando um personagem. É como se eu pegasse várias roupas de um camarim, por exemplo, de um personagem específico, e te desse pra vestir. Tu vai vestir nas primeiras semanas, mas no longo prazo tu não vai sustentar essa imagem. Então é por isso que a gente parte do estilo, porque a gente precisa criar uma estratégia que seja E sustentável. tem pessoas que pedem pra mudar totalmente uma imagem. Tem, mas só na primeira conversa. Depois que elas entendem que isso não vai ser sustentado a longo prazo, ela entende que há maneiras de manter a sua essência, mas para atingir o objetivo que ela deseja. Porque muitas vezes, sim, né, a pessoa tem um plano, tem um objetivo lá na frente. Digamos, hoje a pessoa está entrando numa empresa, está entrando no mundo corporativo, mas ela tem a intenção de se tornar líder ou gestora de um setor. Então ela tem uma caminhada a trilhar. Então, se ela tem aquele objetivo lá na frente, é mais fácil da gente conseguir montar esse caminho. E às vezes, sim, tem que mudar bastante, né, a trajetória. Mas quando ela não perde a essência, esse caminho fica mais fácil. Tá? Porque daí ela não vai se transformar em outra pessoa. Ela só vai lapidar a imagem, entende? E se a pessoa chega pra ti e insiste, não, Michelle, é isso que eu quero me transformar em outra pessoa. Não tem como. Não tem? Não, porque não é sustentável a longo prazo, sabe? A pessoa isso é sempre só um volta, personagem. acaba Ela voltando sempre pra volta. essência, acaba comprando roupas da Exatamente. essência dela, coisas assim, do Isso. tipo, né? E a consultoria de imagem, ela vai além da roupa, né? Vai além da roupa. O que seria um passo a passo para montagem de uma imagem adequada? Porque acredito eu que é roupa, é maquiagem, é cabelo, é Tudo comunica. sapato, né? Então o que primeiramente teria que ser feito para cada passo a passo para seguir? Vamos lá, por etapas. Então, a primeira coisa é fazer um diagnóstico do estilo da pessoa para entender rotina e estilo dela. Depois disso, a gente estabelece os objetivos, aonde ela quer chegar, como ela quer ser vista. Então, é bem isso. Quando a pessoa te encontrar pela primeira vez, que reação tu quer que a pessoa tenha, como tu quer que ela te perceba. Essa é a primeira parte. E aí, a partir disso, então, a gente vai lapidando. A gente monta, então, opções de sugestões de roupas, né, que se encaixam nessa proposta. Cores, combinações, acessórios, formas de arrumar o cabelo, calçados, todo tipo de acessório que tu imagina. Então, desde mala de viagem, por exemplo, até bolsa, sapato, brinco, tudo que engloba a imagem visual. Tipo de maquiagem também, absolutamente tudo comunica. Então, quando que a estratégia de imagem ela vai ser coesa? Quando tudo estiver alinhado. Né? Olha só, então é um trabalho que dura um tempinho, né, para fazer. Tempinho. O trabalho completo ele leva em torno de 3 meses, se for do início ao fim, né? Sem a gente parar no período. Tem, conforme a situação da pessoa, às vezes ela precisa de um tempo para digerir mais as informações. Então, por exemplo, quando ela descobre o estilo dela, às vezes isso é um momento mais delicado, porque muitas mulheres, principalmente, elas se perdem no período da maternidade. Então, elas reconhecem que aquele é o estilo de essência delas, mas elas pensam, puxa vida, mas eu deixei isso lá atrás. Agora que eu fui mãe, eu fui esquecendo de mim. Então, às vezes é um período delicado, né? Então, exige um processamento da pessoa também, para ela lembrar realmente quem que ela é, lembrar da essência dela e onde ela quer chegar. Mas em torno de 3 meses. Que show, cara. E essa questão, bom, tem alguns programas, né, de televisão que realmente eles repaginam a pessoa inteira, né? Ali realmente é a essência da pessoa. A pessoa vai conseguir sustentar aquilo ali. Porque tem pessoas que ficam totalmente, mas totalmente mudadas. Né? Totalmente diferentes. É difícil de dizer porque a gente não conhece os bastidores, né? Mas assim, pensando se eles levam em consideração a rotina da pessoa, o que ela gosta, tem grandes chances sim dela ser sustentada, né? Dessa imagem ser sustentada a longo prazo. Agora, se é só simplesmente o que a gente vê na TV e seja superficial, pega a Maria e vou vestir ela diferente como eu acho que tem que ser, dificilmente isso vai ser sustentado a longo prazo. Porque ela tem que entender a importância, ela tem que se reconhecer, se enxergar naquilo, né? Se enxergar, né? A gente tava falando que a imagem, ela é uma ferramenta de comunicação, né? E eu queria ver contigo, para te dar um exemplo, alguns exemplos, né? De como que a gente poderia se comunicar, né? Então, assim, falou da pessoa que quer uma promoção, né?
qual o jeito certo que deveria uma pessoa se apresentar estando numa empresa, querendo ter esse papel, né? O que ela não deveria fazer, o que ela deveria fazer. Primeiro, eu gosto de dizer que não é uma receita única, tá? Não é uma formulazinha de bolo que serve pra todo mundo. Porque a gente tem que entender o contexto dela e realmente aquilo que faz sentido pra ela. Mas tem algumas características que a gente consegue, né, dizer assim que fazem mais sentido. No mundo corporativo, no geral, quando a gente quer passar mais seriedade, a gente tem que primar sempre por tecidos mais encorpados, tecidos de alfaiataria, que a gente chama. Então, tudo aquilo que não é malha de camiseta, por exemplo. Deixar ser bem fácil de reconhecer, né? Tudo que não é malha, ele vai passar mais autoridade e mais elegância, mais seriedade. Então, nesse mundo, se tu quer transmitir mais seriedade, mais compromisso, né, mais liderança, faz sentido escolher peças que sejam com tecido de alfaiataria ou tecido plano, que a gente chama. Então, é tecido de camisa, crepe, couro, alfaiataria, linho, esses tecidos mais encorpados. Automaticamente, esse tipo de tecido já vai passar essa mensagem. No contraponto, quando a gente escolhe tecidos mais fluidos ou malha, por exemplo, eles já passam mais casualidade. Então, conforme a empresa, conforme o ambiente, faz sentido. Eu sempre gosto de citar exemplos, né? Por exemplo, uma professora de uma escola infantil. Não faz sentido ela ir trabalhar de camisa social e blazer e salto alto pra lidar com criança. Com certeza. Né? Então a gente tem que entender o contexto, é por isso que eu digo que não é uma regra única, né? Tem outras formas dela passar autoridade no ambiente sem essas peças, né? Então por isso que a gente tem que entender caso a caso para então formular uma estratégia que seja única, tá? Mas eu gosto muito de trabalhar com tecidos, né? Então a escolha de tecido é primordial, porque cada tecido tem um caimento diferente, passa uma mensagem. E pra mim o ponto principal que mais faz sentido e que muitas pessoas negligenciam são as cores. As cores, elas são nossas melhores amigas. Então, quando a gente vê uma pessoa, a cor é a primeira coisa que o cérebro vai interpretar, antes das formas. Então, usar as cores com intencionalidade de acordo com a mensagem que a gente quer transmitir, a combinação, isso também vai nos ajudar. Cores coloridas, por exemplo, a pessoa tá de colorido, o que poderia significar? É que depende o colorido, depende a combinação, né? Mas digamos que a pessoa esteja com uma combinação de azul e laranja. Essa combinação vai transmitir uma proposta mais comunicativa. E isso de forma automática, né? Então a ideia da estratégia de imagem é justamente isso, que a gente passe a fazer essas escolhas de forma intencional, mas quem nos vê vai entender essa mensagem de forma inconsciente e automática, né? Então agora se tá com um look super colorido, com 5, 6 cores, vai transmitir uma mensagem mais disruptiva, de diversão, conforme a tonalidade. Então depende das tonalidades, né? Vestido de palhaço. E por que o palhaço é colorido? É justamente isso, ó. Diversão, né? Diversão. Imagina. E cores, por exemplo, hoje tu tá de branco e preto, né? Branco e preto é o que? Mais sofisticação? O branco e preto ele tem alto contraste, então sim, ele remete a isso, tá? O branco ele tem a mensagem de transparência, de verdade, e o preto ele já é mais fechado, ele é mais sofisticado, né? Mas ao mesmo tempo ele afasta, ele não deixa a gente ficar muito comunicativo. Geralmente as pessoas elas ficam mais tímidas de falar com a gente. Se eu estivesse toda de preto seria uma outra reação, por exemplo, né? Mas o branco ele dá essa quebrada, então o branco e o preto tem esse alto contraste, então vai trazer essa sofisticação e alinhamento para minha comunicação, mas o branco ele deixa mais leve essa comunicação, né? Pode ser vestido. E salto? Salto, que arremete salto só? É elegância ou tem mais alguma coisa? Empoderamento? O que seria? Eu vejo o salto como o melhor amigo da mulher no sentido de transmitir a feminilidade. Sim, no sentido de pé, querida. Do pé da gente, não é, né? Eu sou suspeita porque eu sou do time salto, tá? Eu adoro. Eu Saltos acho baixos. lindo, gente. Eu acho maravilhoso. Só que eu, sendo uma pessoa que eu ando de tênis todos os dias, quando eu coloco salto, parece que eu vou morrer. É difícil, né? Não, parece que eu vou falecer, falecimento. É porque não tá acostumada, né? Total, Já eu tô mais total. acostumada de salto, então pra mim tem saltos que são desconfortáveis, sim. Esses a gente desconsidera, nem entra na roda, mas hoje em dia tem muitos sapatos que são confortáveis, né? Mas o salto, ele traz a feminilidade acima de tudo, né? Claro, depende o salto, depende a cor, depende o tipo de salto. Tem vários contextos, né? Altura, enfim. Mas no geral eu vejo que ele remete à feminilidade. Não tem mulher que não se sinta mais feminina quando coloca um salto alto. Com certeza.
Tem roupas que, inclusive, parece que pede, né? Exato. O salto, né? Se coloca com um sapato baixo, parece que não valoriza. Não valoriza tanto, Não exato. tem essa valorização, né? E decote. Vamos agora, a gente vai indo, né? Devagarzinho a gente vai. Decote. Quando usar, como usar ou nunca usar. Vamos lá. Eu não gosto do nunca, tá? Eu acho que tudo tem espaço se usar com sabedoria, né? E uma dose de equilíbrio. Eu sou a favor de decotes também. Eu acho que existe momento e existe formatos, tá? Eu gosto muito de pensar no equilíbrio de uma forma geral. De novo, o ideal é a gente pensar em contextos isolados, né? Mas se for pra falar de uma forma geral, pra ficar gravado, eu gosto de pensar no equilíbrio assim. Vai usar uma peça mais decotada em cima, então usa uma peça um pouco mais certinha embaixo. Ou vice-versa. Vai usar uma saia mais curta, então usa uma blusa um pouco mais fechada. Não entrega tudo o tempo todo, sabe? Escutaram isso, tá? Não entrega tudo o tempo todo. Eu acho, Coragem, gente! eu acho que essa é uma mistura que é fácil de gravar. Entende? Mais do que, pode usar, é certo usar decote, errado usar decote. Essas são regras que são muito superficiais. Pra onde? Aí é que tá. Eu acho que depende do contexto e depende do que tu vai fazer, né? Então, assim, tu vai sair pra jantar, tu vai num restaurante, tu vai numa festa. Faz sentido? Dependendo de onde tu vai. Agora, por exemplo, tu trabalha num restaurante, tu vai servir uma mesa. Faz sentido ter um decote? Quando tu vai servir a mesa, vai te abaixar, vai mostrar o busto? Não, vai ficar deselegante, né? Então, eu acho que é isso, é contexto, é entender aonde tu vai e o que tu vai fazer naquele momento. Eu tô indo pra uma festa e eu vou dançar. Tá bom, vai ficar em pé, vai te divertir, não tem problema nenhum. Agora eu tô indo, sei lá, fazer alguma coisa que eu vou ficar exposta. Então, talvez pense numa outra possibilidade, sabe? O que deixaria, né, uma pessoa passando uma imagem de vulgaridade? Eu acho que é o excesso, acho que é isso, tá? Quando a gente trabalha com os estilos, tem um estilo que é o glamouroso, que a gente chama, que é esse estilo que a pessoa gosta de evidenciar a silhueta, gosta de evidenciar o corpo, gosta desse sex appeal, tá? E isso, de maneira nenhuma, são coisas negativas, né? São pontos negativos, quando feito com equilíbrio, tá? Tem maneiras da gente transmitir isso sem ser vulgar. Então, renda, transparência, próprio decote, peças curtas. Quando a gente usa com temperança, isso fica de uma maneira de bom gosto sem ser vulgar, tá? Então eu acho que o excesso é que é o pecado aí. Quando a gente quer mostrar tudo ao mesmo tempo, isso ultrapassa a linha do bonito, né, do elegante, do sofisticado e acaba ficando vulgar, acaba ficando exposto demais. Agora, por exemplo, tá com um short de alfaiataria curtinho, uma saia curtinha e bota um blazer mais alongado por cima, fica super elegante, o corpo tá à mostra, pode ter um decote, pode ser sem blusa por baixo, por exemplo, só o blazer fechadinho, vai ficar sexy, vai ter pele à mostra, mas ao mesmo tempo não vai estar deixando ela vulgar, não vai estar expondo o corpo, sabe? Entendi. Eu acho que é esse equilíbrio. Brilhos. Brilho eu acho que é gosto pessoal. Foi-se a época, graças a Deus, né, de que brilho só podia usar à noite. Eu acho que cada vez mais, né, é o estilo pessoal que conta. Então, se faz parte da tua personalidade, tu gosta de brilho, gosta de colorido, use e abusa, sabe? Paetês. Também, claro, mistura de paetê com alfaiataria eu amo, por exemplo, adoro. Franjas. É estilo pessoal, entende? São modas, são tendências que vêm e vão. Então, se faz parte do teu estilo, tu te identifica com aquilo, usa sempre, usa em qualquer situação, pensa numa combinação que vai fazer Há sentido. uns anos atrás, há uns bons anos atrás, a moda era diferente, né? Eu lembro que lançavam uma coleção de sapatos, se era um bico fino, todo mundo era bico fino, né? Se tinha um salto mais quadrado, todo mundo era bota quadrada, era sapato, era tudo, né? Hoje não. Hoje tá mais democrático, parece, Hoje né? a gente Tem mais opção. encontra o estilo nosso, o que se adequa melhor ao nosso corpo também, com uma mistura, né? E daí como é que fica? Toda vez que se lança na Semana da Moda, né? Se lança as tendências, como é que se remaneja isso aí? Porque daí vai pra todos os estilos, como é que funciona? Na verdade, não, porque é bem interessante essa pergunta. Porque as tendências de moda, elas estão aí para fomentar uma indústria, tá?
E por muito tempo se vendeu a ideia de que tu deveria vestir aquilo que estava na moda, aquilo que eles ditavam que era. Mas... Sim, eu lembro de um troço absurdo, que era aquela calça de cos baixo. Ai, sim. E daí lançaram aquilo, eu lembro que a Adriane Galisteu vivia com aquilo lá, mas daí todo mundo achava que tinha que usar, né? E era cofrinho pra um lado, era cofrinho pro outro, aquela loucurada, todo mundo vendo. Isso só favorece Abusão um tipo de faria, corpo entendeu? específico, né? Sim, É difícil que de... é geralmente aquele corpo longilíneo, muito magro, magro. né? Então, a pessoa que já tem um corpo diferente já ficava saltando qualquer coisa, né? Descia, já mostrava tudo, né? Então, ficava diferente, né? Mas, como? Eu vejo que as tendências, elas são justamente isso, para fomentar a indústria e para justamente quem não se conhece, sabe? Porque se tu já sabe aquilo que tu gosta, tu conhece o teu estilo, que a gente chama, né? O estilo de essência, tu entende o que faz sentido pra ti, tu não segue a tendência porque é tendência, tu segue porque aquilo, tu te identifica com aquilo. Então é isso que eu falei, por exemplo, as franjas, paetês, se tu gosta, tu vai gostar sempre, não é porque agora está na moda, entende? E aí é que faz sentido tu aderir à tendência ou não. Porque senão tu vai estar naquele consumo desenfreado, tu vai estar toda hora precisando de uma roupa nova, comprando alguma coisa nova, e tu vai estar frustrado. Aí é que tá. Além desse consumo desenfreado, tu não vai estar te sentindo bem e confiante, que aí é que mexe, né? Então, o primeiro ponto, eu sempre digo, é se conhecer, saber o que realmente faz sentido pra ti, pra depois, então, tu conseguir ver que tendência que faz sentido com o teu estilo e com o teu dia a dia. Então, mas as tendências mesmo assim, elas ficam se adequando às... As tendências, elas são programadas, né, pela indústria e elas não são democráticas, é para grupos específicos. Então, por isso que a gente vê ciclos, né? Primeiro tava numa tendência boho, então tava tudo com franja, aquele estilo mais do deserto, suede, né? Então, aí agora volta pro colorido, por exemplo, né? Volta às cores mais vibrantes. Então, por isso que são estilos muito específicos, porque não é para atender Sim. todo mundo, porque a indústria, no geral, quer que tu esteja fomentando, né, essa compra diferente. Tendência de cores, sendo que cor é uma coisa que muda totalmente a imagem, né? Muda. Tem pessoas que nem combinam com certas cores, seria isso a palavra adequada? Tem cores, não é nem combinam, mas tem cores que favorecem mais a tua beleza natural, tá? Que é o que a gente chama da coloração pessoal, aquele teste que coloca os tecidinhos na frente para descobrir tua cartela de cores. Esse é um teste que a gente faz para descobrir quais são as cores que favorecem a tua beleza natural, tá? Mas não é uma prisão, não quer dizer que tu só pode usar essas cores. Não, é muito a título de informação mesmo, como se fosse o diagnóstico do estilo, que é para entender que cores que te iluminam, né? Faz parecer que tem menos olheira, menos manchinha no rosto, enfim, esses detalhes assim. Então, é mais a título de informação do que prisão, tá? Mas as cores, eu sou muito da opinião de trabalhar com a estratégia, com a intenção, tá? Eu não digo, tu só pode usar as cores da tua cartela, tu só pode usar, quer ser elegante, tem que usar bege, preto e branco, não tem nada disso, tá? Tem que entender a tua personalidade, porque às vezes tem personalidades que são super coloridas, por exemplo, se a gente colocar um bege pra ficar elegante, a pessoa vai se apagar. Apaga. Exato, então não faz sentido, né? Eu sou muito mais de usar a cor com a intenção daquilo, da mensagem que tu quer comunicar, e o que tem a ver com a tua personalidade, do que a tendência da cor ou a tua cartela específica. Pode mudar com o passar do tempo, a pessoa gostar, por exemplo, de se vestir de preto, marrom, daqui a um pouco passou uns anos, a pessoa acendeu em cores. Isso acontece muito, bastante. Esse é o lado bom que eu vejo da tendência, na minha opinião, tá? O que é a tendência? A gente meio que se acostuma com isso, né? Porque daí todo o mercado começa a trabalhar com cores. Então, por exemplo, agora esse ano tá no azul. Ano passado foi o amarelo e o marrom, pra lembrar, né? Então, a gente passou a ver amarelo, era uma cor que era difícil ver em roupa, era difícil ver pessoas usando. E agora tem um monte de gente usando, né? Então, por quê? A tendência traz esse lado de bom também. Ao forçar, entre aspas, né? A gente meio que se acostuma e chega uma hora que a gente, deixa eu experimentar, ver se eu gosto. Porque muitas vezes é isso, a gente nem prova. Gente, me veio uma situação agora. Minha filha, acho que na época tinha uns 12 anos, estava na escola. Tava ela e uma amiga conversando sobre roupa e coisas assim. E as duas começaram assim, engraçado, eu nunca vejo ninguém vestindo laranja. E a outra disse, eu também não, né? E daí as duas conversando sobre isso, daqui a um pouco ela disse que olhou pra entrada do colégio e me viu entrando de laranja. De laranja.
Eles começaram a rir, assim, ó. Eu em cima e embaixo de laranja, que era roupa de academia, né? E daí tinha um casaquinho que tinha laranja, calça, não sei o quê. E elas olharam assim, não é possível, cara. A tua mãe tá de laranja. Usa laranja. Então, comigo acontece, né? Então, há um tempo atrás, eu gostava muito de roupas pretas também, né? E com o tempo parece que aquilo caiu por terra, eu enjoei. E daí o colorido, ainda mais que como eu trabalho com educação física, né? Essas roupas de ginástica muito mais coloridas e tal, enérgicas. Então, o que que muda? O que que mudou? O que que pode ter mudado pra ter essa outra identificação? Na verdade, pode ser várias coisas, tá? No geral, o que eu vejo das cores é o se permitir. Porque eu vejo que a gente se acostumou desde adolescente, ou desde ali da fase inicial adulta, a se vestir daquele jeito e é o jeito que a gente acaba se vestindo pelos anos seguintes. Até que surge alguma coisa que nos obrigue a mudar de vestimenta. Então, tu trabalha hoje no setor de educação física. Até que tu mude de setor e vai trabalhar, sei lá, no escritório, tu dificilmente vai mudar teu estilo numa mudança tão drástica, entendeu? Então, eu acho que a gente meio que se acostumou. E aí eu vejo que com as cores é muito isso. A gente vem de uma onda de usar muito preto, pelo o pretinho básico da Chanel que nos venderam, que era preto, servia para todas as situações, todos os lugares, e isso virou uma cultura, né, popular. E aí, do nada, as pessoas, cansei. Será que é isso mesmo? Porque existem tantas outras cores, né? E a própria indústria é responsável por isso, né? Por trazer outras cores como tendência nas peças. Então, eu acho que a gente cansa porque a gente para olhar o restante do mundo, assim. Então, a gente começa a ver ao redor, começa a ver cor ao redor e começa a se perguntar, será que isso não é pra mim também? E começa a se questionar também por que usa aquilo, né? Por que usa sempre daquela forma? Então é mudança de vida, assim. Geralmente tu amadurece, geralmente tu entende melhor o que tu gosta, o que tu não gosta. E aí tu te permite testar coisas novas. Eu vejo que a cor é muito isso, assim. A gente tem muito na cabeça, eu só uso preto, branco, azul marinho. Mas tu já tentou botar um rosa, um azul, um vermelho? Não, nunca tentei. Pois é, então tu não sabe se tu vai gostar. Às vezes tu vai te surpreender, sabe? Então as cores eu vejo que é muito isso. As pessoas se acostumam a usar o preto, branco, azul, jeans e ficam nessa, sem experimentar. A pessoa mais clara, cores mais abertas, a pessoa com um tom de pele mais escuro, cores mais fechadas ou não? Ou mais frias? Eu gosto... O teste de coloração é pra isso, tá? Pra gente entender, de acordo com a tonalidade da pele, dos olhos e do cabelo, quais as cores que favorecem. A gente faz essa análise completa, então não é só a pele. Então a pele influencia o contraste com os olhos, sobrancelha e cabelo também. É uma análise mais completa. Não posso falar que é só a pele, né? Mas eu, Michelle, prefiro ir além disso, assim. Eu não vejo isso como uma empresa. Eu acho que tu tem que ver a tua personalidade e o que tu quer comunicar. Então, assim, tu quer comunicar impacto, tu quer comunicar criatividade, tu quer que as pessoas te percebam diferente, cores mais vibrantes, contrastes maiores. Tu quer comunicar suavidade, então cores mais suaves, mais opacas, entende? Mais leves. Eu sou muito mais da comunicação, aquilo que tu quer transmitir, do que só o que te valoriza, entende? Porque hoje a gente usa maquiagem, usa acessório, então a gente equilibra isso, né? Pessoa que quer comunicar sucesso, venda, prosperidade, saúde, o que ela deveria? Depende da área. Dizem que o verde é a cor da prosperidade financeira, tá? E geralmente a gente não vê as vai estar pessoas todo mundo do andando verde, de né? gnomo na rua. Eu gosto muito do equilíbrio, por exemplo, de um verde com um bege, sabe? Eu acho que fica super elegante, então traz essa formalidade da prosperidade, né? E ao mesmo tempo o verde remete a essa nova proposta, assim, uma proposta de regeneração, de novidade. Então é uma combinação fora do óbvio, sabe? Foge do preto e do branco, por exemplo, e traz um ponto de cor. Eu sou muito dessa opinião da gente trabalhar assim, tentando fazer diferente, sabe? Se tu quer te posicionar diferente, então vamos tentar fazer diferente. E o pessoal aceita bem, Michelle? Sabe que sim, porque o que acontece? Quando a gente trabalha com estratégias de imagem, a gente trabalha com um objetivo, né? Então, tu tem o objetivo de ser reconhecido de maneira diferente. Então, de ser reconhecido como autoridade na tua área, de conseguir mais clientes, de fechar mais contratos, de aumentar tuas vendas, de conseguir uma promoção no teu trabalho. Então, são resultados que são fáceis de ver se está dando certo ou não, né? Então, na primeira proposta, geralmente a pessoa fica assim, será que isso funciona? Todo mundo fica meio na dúvida, principalmente das cores.
Mas depois que a pessoa faz o teste, ela, meu Deus, é diferente mesmo, sabe? E eu era assim também, eu vou contar, posso contar uma história? Claro, deve. Quando- Adoro. Quando eu fui fazer essa minha formação em consultoria de imagem, eu fui pra São Paulo, fui estudar numa escola francesa, tá? Eu ia ter um intensivo em São Paulo e eu fui sozinha. E aí eu pensei, meu Deus, eu sou super tímida, pra quem não me conhece, eu não sou a pessoa que sai conversando com todo mundo. E eu ia passar uma semana sozinha em São Paulo. Conversa até na fila da padaria. Não, mas eu sou tímida. Eu só sou papeadora com quem eu já conheço, mas se passar na rua, eu morro de vergonha. Bom, tava nervosa pra vir aqui, né? Olha E só. aí, eu pensei, bom, então é dessa vez que eu vou testar, ver se isso funciona. Porque eu pensei, tô indo pra uma formação. Se eu ficar uma semana sozinha em São Paulo, eu não vou falar com absolutamente ninguém, porque eu não vou sair, sentar do teu lado e começar a puxar assunto contigo pra fazer amizade. Não sou essa pessoa. Aí o que eu fiz? Arrumei minha mala, toda pensando já com intenção, para que as pessoas que estivessem no curso me vissem como uma pessoa aberta para conversar. Então, o que eu pensei? Já que eu não vou... As pessoas chegarem em ti. Exato, porque eu sabia que eu não ia chegar nelas para conversar, mas eu precisava criar relação, né? Até para entender, trocar experiência, enfim. Network, tudo. Né? Exato. Então, o que eu fiz? Montei a minha mala e os looks para usar durante a formação, sempre pensando nisso. Então, pensei em combinações, modelagens, tecidos que pudessem transmitir essa mensagem. E eu fui assim, agora eu vou testar, ver se esse negócio realmente funciona, porque eu tava no ambiente Foi diferente. abertíssima a história, a proposta. Exato. Então eu brinco que eu fui minha primeira cliente, que eu também duvidava, entendeu? E aí eu testei. Gente, ninguém achava que eu era tímida, porque realmente as pessoas vinham conversar comigo e aí eu conseguia desenrolar, daí eu me soltava. Mas elas vinham, puxavam o primeiro contato, elas faziam a apresentação e assim, só pela escolha intencional. Então E ali... o que tu usou? Eu usei combinação de cores, como eu disse, foi a primeira estratégia que eu usei. Então, usei essa combinação. Quando a gente fala de círculo cromático, tem combinações de cores específicas que a gente faz que transmite essa ideia de comunicação, de estar aberta à comunicação. Então, todas as cores que são opostas no círculo cromático, elas transmitem essa sensação. Então, rosa e verde, azul e laranja, roxo e amarelo. A combinação de opostos é que transmitem. Comunicação. E aí eu usei, assim, calça azul, blusa verde, eu lembro que eu usei azul e laranja e verde com rosa. Então eu lembro que eu fiz essas combinações assim. E não levei preto, porque o preto, ao mesmo tempo que ele passa seriedade e formalidade, ele afasta as pessoas, né? Então dá a sensação de que a pessoa não quer conversar, não tá aberta. Então se tu quer passar um posicionamento de autoridade, às vezes funciona. Mas saiba que dificilmente as pessoas vão se sentir à vontade pra vir conversar contigo. Interessante. Então, na época, eu só usava preto e branco e não levei nada preto, por estratégia. Então, são detalhes, assim, que realmente funcionam, sabe? E só colocando na prática. Então, às vezes, os clientes, eles ficam na dúvida, será que isso funciona? Até testar. Depois que vê que a primeira estratégia funciona, vai embora. Então, como que a pessoa pode colocar na roupa ou no vestuário mais cabelo, mais maquiagem, para passar um ar de competência? A gente falou agora dessa abertura, né? Que é as pessoas chegarem em ti, tu tava mais descontraída em questão de cores, né? Cores mais alegres, né? Agora, competência. Pra te olhar a pessoa naqueles 3 segundos e... Opa! Essa aí sabe o que tá Essa fazendo. sabe do que fala, tchê, a louca. Eu usaria linhas retas, tá? O que isso significa? As formas retas. Seja o cabelo mais alinhado, pode ser alinhado ao meio, brincos, né, com formatos mais retos, decote, se for usar decote V ou quadrado, tudo que forme linhas retas no corpo. Então, quando a gente vê uma camisa social, por exemplo, tem os botões na frente. Esses botões, eles formam uma linha reta. Isso vai fazer o cérebro entender que aquele posicionamento ali passa credibilidade e segurança. Então eu usaria linhas retas, calça com corte mais reto, né, sem ser colada no corpo. Se puder ter aquele friso na frente, também ajuda. Então eu abusaria das linhas retas, mesmo que eu tivesse com uma combinação colorida. Mesmo colorido. Mesmo Quer colorido. dizer que colorido também, que é mais aberto, pode passar competência. Pode, com certeza. Tem que ver, é isso, tem que ver o contexto da tua personalidade, né? Porque às vezes tu quer passar uma comunicação mais aberta ou mais divertida, daqui a pouco tu é criativa, por exemplo, né? Trabalha, né, numa Eu sou. agência. E aí faz sentido ter cores. Faz sentido ter cores. Então,
Mas daí tem outras formas da gente transmitir esses elementos, né? Então, por exemplo, o cabelo mais A gente vê, liso. tem coisas que a gente nem Nem imagina. imagina. Exato. Que pode contar, né? Pode estar somando, né? Tudo comunica, né? Então, cada escolha que a gente faz no dia a dia vai transmitir uma mensagem. Né? É aquela pessoa que precisa, ela não se sente confiante, tem a autoestima um pouco baixa, né? E ela quer ir para o ambiente para passar essa sensação de autoestima, né? Porque eu acho que ela acredita até que a postura da pessoa também influencia, né? O corpo fala, né? Tem até um livro sobre isso, né? Porém, como é que ela pode passar essa sensação de autoestima, confiança, né? Esse empoderamento. Nesse caso, eu gosto de ter cores mais escuras, tá? E alto contraste. Mas é óbvio que eu preciso entender a pessoa, tá? Isso falando no geral, né? A maior parte das pessoas. Se ela tá vestida, por exemplo, toda de preto, com linhas mais retas, com peças mais estruturadas, estilo alfaiataria, peças mais sóbrias, e bota um salto, por exemplo, se for uma mulher, automaticamente ela vai se sentir mais empoderada. Faz uma maquiagem com um tom um pouco mais forte, ela vai se sentir empoderada, tá? Mas pode ser que ela não se reconheça dessa forma. Então essa é a questão que eu digo, né, da gente entender a pessoa e o contexto. Porque às vezes, para uma foto, por exemplo, vai ficar super bonito, mas talvez aquilo não seja a essência dela, entende? Mas eu iria para uma combinação mais escura, tá? Ou tons mais opacos, então um vermelho mais escuro, um preto, um marrom meio fechado. Isso. Muitas mulheres passam por essa transição da gestação, né? E tirando essas mulheres assim que ganham filho, que parece que não teve gestação nenhuma, né? A maioria a gente fica com uma sequelinha, né? Ou engordou um pouquinho a mais, né? Ou teve uma flacidezinha, alguma coisinha que quer esconder. Muda muito o vestuário, a gente consegue resgatar o de antes. É que eu já acho. viu em mulheres que a maioria reclama, né? As mulheres que eu costumo atender até hoje, que são mães, eu vejo muito mais um resgate de essência do que da roupa propriamente dita, sabe? Então eu vejo essa transformação muito mais assim, quando logo que nasceu o bebê, eu fiquei em casa, fiquei só com ele, então me larguei, fiquei só com pijama, só com roupa de academia, coque no cabelo e não botei mais minhas roupas. É muito mais nesse sentido de se perder do que de fato querer mudar alguma coisa do que usava antes, sabe? Porque quando a gente resgata o estilo que é da pessoa, o estilo de essência, ela se reconhece, né? Então, é como se ela se sentisse ela de novo, sabe? É bem legal, assim, parece um resgate da essência dela. Então, dificilmente eu vejo que é mudar o estilo, mudar as roupas, é mais voltar pra si. Eu vejo assim, pelo menos com quem eu costumo atender, né? E consegue. Sim. Consegue se resgatar mesmo sendo mãe na correria do dia a dia, não consegue, às vezes, pentear o cabelo, fazer uma maquiagem. É que eu sempre digo assim, sabe? Eu até provoco as minhas clientes. Tu vai escolher uma roupa pra vestir, não vai? Depende, tá? Tem dias mas que eu acordo assim, Pega a primeira, né? oi. Mas no geral, tu vai abrir o teu armário e tu vai pensar que roupa tu vai vestir. Então assim, ao invés de tu pegar o moletom rasgado e a calça do pijama de bichinho, então pega uma roupa que tu vai te sentir bem. Tu vai levar o mesmo tempo, sabe? Então eu vejo que é muito a mudança do hábito, o costume só, de parar e pensar naquele momento, do que de fato mais trabalho. Porque a ideia com a estratégia de imagem também é facilitar o teu dia, não dificultar, né? Então a ideia é que justamente tu entenda o caminho pra seguir, mas que seja prático pro teu dia a dia. Olhando assim, mulheres profissionalmente bem-sucedidas, né? Que vão crescendo nas suas profissões, mas a imagem vão crescendo por questão de intelecto, de estudo, de coisas assim. Mas a imagem não acompanha. É bem comum. O que faz daí? Tipo, o que seria esse acompanhamento, né, com esse crescimento profissional? Eu vejo que muitas mulheres, elas se dedicam muito tempo para a vida profissional, né?
E acabam se deixando de lado. É igual a maternidade, né? Se dedica muito tempo pros filhos e acaba se deixando de lado. E eu vejo que nesse âmbito profissional é justamente isso que acontece. Tá tão preocupado em montar o seu espaço, a sua empresa, a sua equipe, a fazer curso, a se aprimorar, que acaba se deixando de lado. E aí quando vê, é uma baita profissional, mas ela não consegue vender, ou a agenda tá vazia, então ela não consegue transmitir essa confiança. Então é isso, né, que acontece quando a imagem profissional não acompanha toda a capacidade. E eu vejo que isso acontece muito por foco mesmo, sabe? As mulheres, elas focam no trabalho e depois esquecem de si. Mas chega um momento em que a empresa, ela cresce tanto que parece que não é mais dessa mulher, entende? Porque daí fica pensando, tá, mas tu é a dona desse negócio? Nossa, esse negócio é tão grande, é tão estruturado, é tão alinhado. Não parece, é uma imagem desconexa, né? E aí é que eu vejo que é super importante a gente trabalhar a imagem da empresária, né? Da empreendedora, da empresária. Porque ela tem que comunicar, né? Qual que é a empresa dela e tem que ser uma imagem semelhante, porque senão causa justamente esse distanciamento. Agora eu vou tirar uma pra mim, né? Eu mereço também, né? Com licença. Na minha, tô olhando pra mim. O que faltaria pra eu comunicar essa questão do empresário? É que a gente tem que entender o que tu Eu sei que enxerga tem como todo empresário. mundo por trás, mas se for olhar assim, tipo, faltou cor X ou não sei o que Y, porque é difícil pra quem vive uma situação de roupa despojada, Mas de é roupa isso. de coisa, é difícil. É que a gente tem que entender, eu já te falei isso algumas vezes, né? Não faz sentido, por exemplo, tu estar de salto e blazer na academia, né? Nunca. Não faz o menor Jamais. sentido. Então, faz sentido sim, a gente espera te ver com roupa de academia, né? Mas tem que ser uma roupa alinhada, então é aquilo, tem que ser uma roupa que combine parte de baixo com parte de cima, cores parecidas, né? Então, aí é legal usar a cor, por exemplo, se a gente usa a combinação monocromática, que é tom sobre tom ou a mesma cor na parte de cima e parte de baixo, automaticamente já vai comunicar a elegância. Então é uma forma de tu transmitir sofisticação e elegância, mesmo estando com roupas esportivas, que é a tua área. Então esse é um truque, por exemplo. Ao invés de usar a calça de uma cor e a blusa de outro, se tu quiser transmitir sofisticação e elegância, tu pode usar o conjunto todo numa tonalidade só. Entende? Então a gente tem que entender o que tu quer comunicar no ambiente que tu está. Então, na academia, faz sentido sim de estar com roupa esportiva, até pra justamente trazer, né, essa vibe para as pessoas que estão ali. Aí tu comentou, tu quer trazer energia. Então então vamos usar cores mais vibrantes, cores mais alegres, né? Então a gente tem que entender o que tu quer comunicar e adequar ao ambiente que tu tá. Isso é bem interessante, porque às vezes a gente acha que por estar ou em casa, ou por estar num ambiente mais despojado, tu pode colocar qualquer coisa. Vai colocar ali uma calça de moletom, isso aí. Eu digo, não, né? E não é assim, exatamente. Eu sempre digo para as minhas clientes assim, a academia e mercado são os exemplos que eu mais gosto de dar para as minhas clientes. Se a pessoa que te encontra hoje na academia, por exemplo, te encontra na tua empresa, prestando serviço, digamos que é uma prestadora de serviço, ela vai reconhecer que tu é a mesma pessoa? Ou ela vai achar que são pessoas diferentes? Se tu vai na academia com roupa manchada, roupa rasgada, toda largada, e aí pra trabalhar, pra receber tua cliente, tu vai lá impecável, no salto, toda alinhada, a pessoa vai entender que essa comunicação, ela não tá fazendo sentido, e ela vai pensar, peraí, qual que é o personagem? É essa aqui que tá me atendendo na clínica, por exemplo, ou é aquela que tá na academia? Qual dos dois não é verdadeiro? Então é isso, estratégia de imagem é para todos os ambientes também, né? A gente tem que pensar no geral. Tem que ser uma imagem coesa para todos os ambientes que tu frequenta. Porque se alguém te encontrar, uma cliente tua te encontrar na academia, por exemplo, tem que entender que tu é a mesma pessoa que depois vai atender ela no escritório, no consultório. As cores com intenção estratégica. Então, a gente já falou um pouco sobre as cores, né? Porém, como que identifica que o cabelo da pessoa, por exemplo, teria que ser de cor diferente? O tom da maquiagem também teria que ser totalmente diferente, porque aquele ali não condiz. Como que identifica as cores além do vestuário? Vamos lá, maquiagem a gente tem uma licença poética tipo roupa, tá? A gente consegue adequar conforme a roupa que a gente tá e o momento. Agora, cabelo é mais delicado. E cabelo é teste de coloração pessoal, tá? Porque cabelo, eu vi que tem até alguns cabeleireiros que tem no computador, né? Um sistema que coloca o rostinho da criatura ali, né? E vai botando cor, vai botando tamanho, tudo, né? E vai montando. Mas pelo tom de pele, pelo tipo que a pessoa
dá pra já mais ou menos saber? Dá pra ter uma ideia, tá? Mas o legal é fazer o teste pra ter certeza. Porque, assim, como é que a gente faz o teste de coloração pessoal? É a pessoa sem maquiagem, numa luz neutra, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tá com luz branca, né? Então isso influencia. Se tivesse luz amarela, também influencia. E é sem a maquiagem, pra gente ver a tonalidade real da pele, tá? E aí a gente faz análise de cor, ver se a pele é mais quente, mais fria, ver o fundo da pele, né? Se tem mais contraste, menos contraste. Aí sim a gente vê opções de cores de cabelo. Porque, por exemplo, loiro, tá? Tu é loira, né? Tem várias tonalidades de loiro. Tem Sou loiro loira mais... feita, né? Porque, né? No normal não é, né? Tem que... Mas tem várias tonalidades de loiro, né? Tem loiro mais quente, tem loiro mais frio. Então é isso. Não quer dizer que, por exemplo, tu... não pode mais ser loira. Não necessariamente. Se tu gosta, te sente bem, te reconhece, tudo bem. Só vamos ver se é um tom mais quente ou mais frio que vai te favorecer. E o que é esse favorecer? É realmente, parece que tu tá descansada. Sabe quando a gente acorda plena, assim, sem olheira, sem nada de cara de cansada? As cores que favorecem a nossa beleza natural, elas fazem isso com a gente. Então, sim, a tonalidade do cabelo às vezes pode destruir a imagem de uma mulher. Com certeza. Teve uma época aqui no Rio Grande do Sul que cabelo loiro era Xuxa. Não sei se lembra dessa época. Cabelo loiro era Xuxa. Todo mundo tinha o cabelo loiro acinzentado. Não combina pra todo mundo, né? Não, tem gente que envelhecia pra caramba, né? Dava um aspecto de anos mais, né? Essa é a sensação. Enfim. Mas era isso. Era acinzentado, era, né? Todo mundo com a mesma matização. Isso faz sentido pra quem tem a pele mais fria, por exemplo. Mas aí, se tem a pele mais dourada, mais quente, mais puxando pro dourado, assim, mais amarelinha, não vai cair bem, não vai ficar bonito, não vai harmonizar. Então é isso, parece que a pessoa tá mais cansada, parece que ela é muito mais velha do que ela realmente é. É isso aí. E os erros mais comuns que você observa nas pessoas? Que aqui eu já tenho um norte aqui, né? Vou comprar por impulso, copiar estilos, né? Se vestir para agradar pessoas, né? Seja da família ou cônjuge, né? Ter o guarda-roupa cheio e não ter uso da metade das coisas, não ter o que vestir. Nesses casos, como mudar? Porque também é um pouco de hábitos, né? Que a pessoa tem que se propor, né? A mudar. Na verdade, eu vejo que o guarda-roupa cheio é muito... Acumuladores. Falta conhecimento, eu digo, sabe? Tem casos, sim, que a pessoa gosta de comprar, né? Tem compulsão por compras. Eu não sou contra guarda-roupa cheio, contanto que tu use as peças que tu tem. Então eu sempre digo, não é o número de peças o problema. O problema é se tu tem várias peças e tu não as usa. E aqui tá. Se tu tem várias peças e tu usa elas nas diferentes situações, tá tudo certo. O problema é quando tu tem um guarda-roupa lotado de peças e aí tu tem um evento, não, vou ter que comprar uma peça nova. Aí é que é um problema, né? Mas o guarda-roupa cheio é realmente um problema bem comum. E por que eu vejo que isso acontece? Porque as pessoas acabam comprando aquilo que dizem que é bonito. Porque agora tá na moda. Porque a fulaninha usou, a influencer, a modelo, a minha amiga, alguém usou. Então eu também tenho que ter. E acaba não levando em consideração o seu gosto pessoal ou aquilo que usa no dia a dia, né? Porque às vezes é bonito pra ti, não é bonito pra mim. Às vezes não me cabe, né? Não faz sentido na minha rotina. Então eu vejo que o guarda-roupa cheio é um problema por causa disso. Absurdo, por sinal, né? É. Comprar por impulso, porque começa as liquidações, e agora é liquidação do verão, e 60%, e 70%. Aí a pessoa vai lá e, pega tudo que ela acha que vai usar, e não vai. Então aquela liquidação foi um problema, na verdade, porque ela deixou de gastar, de repente, mais uma roupa que ela usaria, uma peça que ela usaria, e comprou uma só porque estava mais barata. Exato. É por isso que eu gosto de usar o termo que eu mais uso nos meus atendimentos é estratégia e intenção, sabe? Tu vai usar essa peça aonde? Com o quê? Tem estratégia? Tem intenção? Então ela é uma boa compra. Agora, se tu vai usar só no momento, ou nem sabe se vai usar, não faz o menor sentido, daí realmente é impulso. Então, a gente tem que primeiro sempre analisar, né? Se faz sentido com o teu estilo pessoal, se faz sentido com a tua rotina, com os ambientes que tu frequenta. E eu gosto de fazer essa regrinha, assim, quer fazer uma análise se é uma compra por impulso, se tu vai usar, pensa assim, vai comprar uma blusinha que tá na liquidação. Ok, pensa pelo menos 3 looks diferentes que tu pode usar semana que vem com essa mesma blusa. Com peças que tu já tem em casa, nada de comprar mais peça, tá?
Se tu realmente consegue, assim, de bate-pronto, montar 3 looks diferentes com essa mesma peça, ok, então talvez tu vai usar no dia a dia. Agora, se a resposta for, ah não, eu vou ter que ter uma calça diferente, uma saia diferente pra vestir, provavelmente é uma compra por impulso e tu não vai usar, vai ficar mais uma peça parada no armário. Com certeza. Mais uma, né? De várias, né? E a pessoa que ela quer copiar o estilo. Eu gosto muito do estilo daquela atriz, eu gosto muito do... Ela consegue Ai, a pessoa, transferir esse estilo para o dela. a pessoa tem que ter muita força de vontade de ficar firme no personagem. Porque é justamente isso, sabe? O estilo, o que que é estilo, né? Pra gente entender. O estilo é a nossa personalidade. A gente, por muito tempo, viu que estilo é o tipo de roupa, é a combinação de cor, mas não, o estilo na sua essência é a tradução da nossa personalidade. Então a personalidade é única, né? Eu tenho uma irmã gêmea e nós temos personalidades completamente diferentes, mesmo sendo gêmeas. Por quê? Porque a nossa personalidade é de fato única e o nosso estilo também é. Então, eu vejo como uma perda de tempo a gente ficar tentando copiar o estilo do outro quando a gente já tem o nosso próprio, sabe? Isso é falta de conhecimento pessoal. E vestir para agradar. Ai, essa é uma furada. Ai, eu quero agradar meu marido. Ai, eu quero agradar, né? Meus pais. E aí? Faz o quê? Isso é complexo, até porque a gente tá num mundo que cada vez mais exige dress code em certas situações, né? Às vezes, não é nem pra agradar uma pessoa, mas pra agradar uma situação, um local, do preciso me vestir de determinada maneira. Eu digo assim, tenta não te perder no meio do caminho, sabe? Tenta não perder por completo a tua essência. Porque senão, de novo, tu vai ficar frustrado a longo prazo e tu não vai sustentar. Ai, mas a minha empresa tem um dress code que não tem nada a ver comigo e eu preciso vestir daquela forma pra agradar a corporação. Tá, então vamos ver o que a gente consegue adequar ao teu estilo pessoal. A gente consegue colocar um sapato diferente? A gente consegue colocar um acessório diferente? O que a gente consegue equilibrar aí pra que tu não te perca por completo? Eu acho que esse é o caminho. Com certeza. E a pessoa que tem aquele guarda-roupa cheio mesmo, né? Não acha nunca uma roupa. O que ela pode fazer para reaproveitar tudo isso? Primeiro Porque às vezes a pessoa não tem uma visão, né, do que ela pode usar com o que, né? Primeiro a gente tem que analisar essas peças friamente, né? Entender o que tá ali que faz sentido ficar e o que não faz ficar. Entender por que ela não usa, né? Às vezes, muitas vezes, as clientes elas têm dificuldade de fazer combinação. Né? E às vezes é bem isso, elas têm peças muito boas no armário, mas elas não sabem o que usar com o que e para cada situação. Então, tem até um serviço que eu presto que é especificamente assim, eu vou na casa da cliente, analiso as peças que ela tem e a gente monta looks para as diferentes situações que ela tem no dia a dia. E sem comprar nenhuma peça nova. Então, é bárbaro porque a pessoa é como se, né, comprasse um guarda-roupa novo, mas não, as peças já estão todas ali. Porque justamente isso, é trazer um novo olhar para as peças, sabe? Eu acho que nesse caso faz sentido um olhar de fora, porque aí não tem sentimento, não tem vícios, né? Apego emocional à peça. Exato. E também para ter um novo olhar, porque às vezes tu tá tão acostumado a usar essa blusa com essa calça que tu nunca pensou em usar a blusa de uma maneira diferente, ou com uma saia, ou com uma outra calça, uma outra combinação de cores. Então, às vezes, esse novo olhar, essa nova proposta, vai te trazer muito mais combinações, né, pro teu dia a dia e vai facilitar. E aí tu vai perceber que tu tem roupas no armário suficientes, né? Pode ficar aí um ano sem comprar roupa, que tu vai estar com vários looks novos iguais. Qualquer pessoa consegue transformar seu estilo ou voltar na sua essência? Sim, com certeza. Eu vejo que não é nem transformar o estilo, é transformar a imagem, eu diria, né? Transformar a imagem com certeza. Porque o estilo, ela vai se reconhecer, né? Então ela vai se reconhecer daquela forma. É como se ela se olhasse no espelho e ela realmente se enxergasse. Mas mudar a sua imagem, sem dúvida nenhuma, de acordo com aquilo que ela quer transmitir, de acordo com aquilo que ela se enxerga também, de acordo com o potencial dela. Porque muitas vezes a gente se esconde através da nossa própria imagem também. Também. Às vezes a gente não quer, né, tem vergonha, ou não se acha capaz, não se sente pronto e se esconde através da imagem. E eu vejo que é muito possível, sim, mudar essa imagem. Hoje, conversei com Michele Silveira. Você que quer transformar sua imagem, né? Que quer transmitir algo diferente, que não tá conseguindo, vai ter que procurar por ela, tá, gente? Pra fazer essa consultoria de imagem, rever o guarda-roupa, ver o que tem que jogar fora, o que pode usar, o que pode, né, transformar, né, Michele? Passa as suas redes pra galera aí, Michele. No Instagram vai me achar com missilveira.consultoria
pode ser pra ali pro Instagram, tem o meu contato no WhatsApp, me chama, a gente conversa, vê o que tu precisa. E eu tenho certeza que não vai precisar botar o guarda-roupa todo fora. Tudo no lixo! Não vai precisar e vai ter uma imagem estratégica e vai facilitar o dia a dia, que é o principal, né? Com certeza, principalmente perante esse lado profissional, né? Que muitas vezes requer que a pessoa tenha uma pegada diferente, né? Um vestuário diferente, uma imagem nova e a pessoa não tá sabendo lidar. Exato. Ou tá deixando de até progredir, prosperar, porque está preso numa imagem antiga, né? Vamos encerrando essa sexta-feira do dia 20. Um beijo no coração de vocês. Mulheres em Prosa, sexta-feira da semana que vem, estaremos aqui novamente na Gramado FM. Beijo! Beijo, Tá, Mi. gente, beijo. Você escutou aqui na Gramada Ah, FM. foi muito bom! Mulheres em Prosa, com Fefex Funari. Deu certo. Vou mudar meu guarda-roupa. Amor.